E conforme a gente falou no início do Informativo TVU, hoje o nosso tema principal é Eleições 2024. Como vocês já devem ter visto pela televisão, no rádio, esse ano é ano de eleições municipais para prefeito e vereador. E para falar sobre esse assunto, sobre regras do que deve ser feito e o que não pode ser feito neste ano eleitoral, a gente recebe aqui Juliana Abalém, que é advogada. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui conosco. Vamos falar de eleição então, né, Juliana? Vamos lá, mais uma vez. Bom, para a gente começar, eu queria que você destacasse a questão das regras de financiamento de campanha. Como é que fica nesse ano eleitoral? Sim. Já há algum tempo, nós temos algumas alterações legislativas quanto ao financiamento público de campanha. Então, a grande parte do financiamento de campanha, ela acontece realmente por verbas públicas, né, que é o famoso fundo eleitoral, tanto criticado, né, e dessa vez aí um fundo eleitoral bastante considerável, de mais de 5 bilhões. E, então, o grande montante, ele vem por parte de fundo eleitoral, que é uma verba pública. E também financiamento por parte dos próprios candidatos, ou doações por parte de particulares interessados em fazer aí suas doações para as campanhas eleitorais. Elas podem ser feitas tanto em dinheiro, quanto em compra de material ou ajuda por parte das pessoas que desejam trabalhar nessas campanhas, que é o chamado estimado em dinheiro, que é a doação de trabalho, doação de bens móveis, né, doação de carro e etc. Então, todas essas questões, elas são tratadas como financiamento de campanha. Certo. E existe alguma punição caso essas regras não sejam obedecidas? Claro. A legislação eleitoral é bastante rígida para que o financiamento seja levado a sério, né? Para que o Caixa 2 seja coibido, para que o dinheiro público seja bem fiscalizado. Então, a gente tem regras bastante rígidas para que os candidatos sigam essas regras. E, uma vez não cumpridas, essas regras elas podem gerar multas que podem ir de 1 a 5 vezes o valor aí, do montante doado a mais, sim, ou doado irregularmente, do financiamento, a devolução desse valor, quando é financiamento público, e até uma inelegibilidade, a depender do caso, e desaprovação das contas, e coisas do tipo. Certo. Vamos falar agora então de propaganda eleitoral, né? A gente liga a televisão, liga o rádio e já está vendo essas propagandas, né? Como que ficam essas regras, então, para o político, para o candidato a vereador ou prefeito? Claro. Na televisão, que começou agora dia 30, né? São veiculações que vão ser feitas aí até perto da data do pleito. São regras em que a gente precisa notar que todos os candidatos, eles precisam ter os dados da eleição, coligação, que são permitidos apenas para as majoritárias, nome da federação, nome dos partidos, CNPJ da campanha, o nome do vice precisa aparecer nas campanhas, pessoas que são apoiadoras, elas só podem aparecer em 25% da campanha. Esses apoiadores seriam o quê? O presidente da República, ex-presidente da República, o prefeito municipal, apoiadores em geral, porque quem está fazendo a campanha é o candidato. Certo. Candidato a prefeito, candidato a vice, candidato a vereador. Essas são as pessoas que precisam veicular a propaganda e o seu material de campanha até o eleitor. Essas são as pessoas que serão votadas. Qualquer outro personagem que apareça na propaganda eleitoral, ele é um mero partícipe. Ele é uma pessoa que vai apoiar essa campanha. Então, ele tem, pela legislação eleitoral, uma participação limitada, que é limitada a 25% da campanha. Né? Então, certo. Isso é uma regra eleitoral. Assim como todo material de campanha, ele precisa ter também tanto o nome do candidato da majoritária como seu vice, né? Numa escala não menor que 30%. Então, eu não posso colocar o nome do candidato a prefeito imenso e lá num cantinho sumido, né? O nome do seu vice. Então, são regras eleitorais da campanha que precisam ser observadas. E você citou essa questão aí, Juliana, do vice. Realmente, às vezes, acontece de algumas campanhas, a gente só vê o nome do prefeito e cadê o vice, né? Exatamente. Isso é um problema. Isso é um problema que pode gerar multas eleitorais, pode gerar talvez um problema até maior ao final da campanha, né? Porque nós temos ali 2 candidatos. Você não tem uma campanha só com um candidato ao pleito, você tem 2.
né? Não existe um sem o outro. É verdade. Né? A regra eleitoral determina isso. E a fiscalização e transparência, como é que fica nesse ano? Como todos os anos, o Ministério Público Eleitoral, ele faz toda a fiscalização eleitoral como fiscal da lei e fiscal aí do processo eleitoral todo, durante todo o pleito eleitoral, né, durante toda a eleição. E o próprio cidadão, ele pode exercer também o seu papel de fiscal, porque existem instrumentos que permitem isso. O Pardal é um instrumento de fiscalização onde recebe denúncias dessas irregularidades, propaganda, para que elas sejam avaliadas, né? Isso pode ser feito dessa forma. A campanha, no seu decorrer, a Justiça Eleitoral, ela funciona em tempo maior, ela funciona de forma expandida, para que tudo isso seja processado e é processado em horas. Então, é uma justiça que corre de forma muito rápida, né? A gente vê resultados muito rápidos, porque é um tempo muito curto, né? Então, essa fiscalização ela é constante, ela é efetiva e ela tem que atender aí esses prazos bem curtos para que ela seja efetiva também. O prazo é até outubro. Até outubro. Até outubro, que é o normal. Exatamente. Do dia da eleição. Na verdade, o primeiro turno até dia 6, né? E depois, em caso de segundo turno, até o dia 27. Se estende até o dia 27, né? Isso. A gente falou de campanha eleitoral na televisão, no rádio. Vamos falar então de rede social, né? Hoje em dia as pessoas não vivem sem internet e está ali dando de cara com uma campanha eleitoral de algum político. O que pode e o que não pode? Hoje a campanha nas redes ela acaba sendo até mais facilitada por custo mais barato e pelo acesso mais amplo, né? Diferente do material impresso, o CNPJ de campanha ele só é obrigatório na peça veiculada se for haver um impulsionamento, que é aquela veiculação que você paga para que ela alcance um número maior de pessoas, né? Então, quando há só a divulgação na rede do candidato, ela não há essa obrigação de identificação do CNPJ do candidato. O resto, você tem que colocar o número, as indicações corretas de partido, nome de coligação, caso haja, são as regras comuns a todos. A propaganda ela não pode ser uma propaganda depreciativa, ela não pode ser uma propaganda que fale mal do outro candidato, que é considerada uma propaganda negativa. Aqueles ataques. Os ataques, exatamente. E a questão que é a inovação da inteligência artificial, que ela precisa ser identificada caso seja usada, apesar de que há a proibição legal de que você coloque, por exemplo, um personagem criado por inteligência artificial. E na eventualidade de que haja qualquer produção por inteligência artificial, ela precisa também estar indicada. Assim como quando você for fazer um impulsionamento, ele precisa ter aí o CNPJ e o rótulo de que é uma propaganda política. Ou seja, no caso da inteligência artificial, os eleitores têm que ser avisados que aquilo ali é feito pelo computador, né? Exatamente. Por um computador. Assim como toda a eleição ela precisa ser transparente do ponto de vista da avaliação econômica, movimentação financeira, qualquer indício de que haja uma manipulação, qualquer coisa, ela precisa ser informada ao eleitor, para que ele tenha noção de que aquela informação ela também tem uma manipulação técnica, pela via da internet, pela via da televisão e etc. Então, ele tem que ter essa informação de forma clara. Certo. Juliana, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas para a gente encerrar, você falou de todas essas questões aí, né, durante a campanha eleitoral, e o eleitor, caso ele queira denunciar, vê algo de errado, que não está ali, né, cumprindo a lei que deve ser cumprido, né, o que deve fazer? Tem alguma forma de denunciar? Tem. O Pardal, que é esse aplicativo que você pode baixar no celular, ele é um caminho muito rápido do Ministério Público para que essa denúncia chegue à Justiça Eleitoral para fazer essa fiscalização. Eu acho interessante uma coisa que eu esqueci de dizer. Sim. Aqui em Uberlândia, nós temos para esse pleito uma proibição aos wind banners. É um conflito entre a lei eleitoral, que permite o uso de wind banner, e a lei municipal de Uberlândia, que proíbe o uso de wind banner. Só para o pessoal de casa entender, o que é o wind banner? Wind banner é aquela estrutura que é móvel e que tem como se fosse uma bandeira, né? Sim. Como se fosse... Mas que ela é removível ao fim do dia. Que a gente costuma ver nas avenidas.
Os Então, canteiros para centrais. esse ano há uma orientação de não utilização, porque municipalmente, a lei municipal, ela tem soberania no território do município. Certo. Então, há uma orientação de que não se use, porque aí o Código de Posturas Municipal, ele pode retirar e aplicar multas. Então, exige essa orientação para que em Uberlândia não se use esse tipo de propaganda. Mas isso é porque atrapalha a visão do motorista? Seria por Na conta verdade, disso? o município entendeu que para o município de Uberlândia era realmente um empecilho para a estética municipal, para as questões Uma poluição visual. Exatamente. Certo. Ok, a Juliana, com as informações tão importantes sobre as eleições, participou aqui com a gente no Informativo TVU. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Juliana? Imagina, estou à disposição. Uma boa noite para você. Noite.